outra coisa que diverge entre as crenças, alguns acreditam na reencarnação, outros acreditam na vida eterna, outros acreditam numa maneira diferente de pagar os seus pecados, como essa da fé Bahá'í, que acreditam que todos estão caminhando em direção a Deus. Uns ficarão mais próximos e outros que não se arrependeram, não obtiveram perdão, ficarão mais distantes, mas todos estão caminhando para o mesmo local. E também me causa uma certa dúvida, porque é o meu entendimento muito leigo, me parece que todos acreditam em céu e inferno, ou o perdão e o não perdão, o bem e o mal. E aí eu pergunto, mais uma vez, na minha ignorância total, para onde estamos indo? Como eu disse para você, a morte é um dos tópicos mais relevantes que interessa a religiosidade, né? O que mais nos faz infelizes e buscar sentido da vida é a existência e a realidade da morte, né? Agora, como filósofo? Como filósofo também, a morte foi um tema da filosofia. Os gregos, os antigos, como Sócrates, por exemplo, Platão, acreditavam na transmigração da alma. Então, a questão da morte, a questão da existência, não é? Além do corpo físico, já era uma crença para a filosofia. Então, Sócrates pensou isso, Platão pensou isso, não é? Se acreditam em deuses, se acreditam nisso. Então, isso é próprio da religião. Então, eu acredito que a existência é eterna, né? Mas não os resultados. Hoje em dia, uma coisa que a gente vê é um indivíduo com pouca formação ou quase nenhuma se auto-intitulando apóstolo, bispo, isso e aquilo. Então, há um encantamento pelo status que a religião oferece, porque sempre tem quem acredita, né? Então, o camarada conseguiu persuadir pessoas em torno da sua proposta religiosa, ele dá valor à vaidade, ele deixa exteriorizar essa vaidade, que é um desdobramento do egoísmo, né? Para o catolicismo existem 7 pecados capitais. Para mim é um só, é o egoísmo em torno do qual habitam todos os demais vícios. Você pode chamar pecado, vício, o destino, tudo está relacionado com aquela concepção de bem e mal, certo e errado, que eu falei atribuindo a ambição de Adão e Eva. Hoje a gente vê um mundo, de uma forma geral, vivendo um momento um pouco complicado, né? Não falo politicamente, não falo de religião, falo de uma maneira humana, né? O povo está em conflito, o povo está em colapso, né? Sim. E não respeitando o planeta, não respeitando o próximo, não respeitando, às vezes, o extremismo e a crença, né? Eu acredito nisso e estou falando de extremismos que nós temos, né? Jornalisticamente mostrado diariamente. O cara acredita que ao se explodir ele vai para o paraíso com 300 virgens, vai lá e mata pessoas que não acreditam na mesma coisa do que ele. E voltamos ao egoísmo. Hoje a gente vive numa humanidade em colapso, ao meu entendimento. E eu queria que você, como teólogo, como filósofo e pastor, me explicasse de uma maneira simples para eu poder entender como que a fé, ou sei lá, como que a gente pode, religiosamente falando, ou não religiosamente falando, tentar amenizar esses conflitos e essas... que tudo volta no egoísmo, né? Tudo é o egoísmo. Então eu fico um pouco perdido, eu confesso que eu me perdi, eu achei que eu fosse encontrar alguma coisa, até comentei com a Alexa e com o Schmidt, confesso que eu fiquei mais perdido ainda. Não sei se eu estou buscando nos lugares errados, mas eu vejo hoje um colapso, um conflito total. Eu estou errado? Estou falando muita besteira? Não, esse conflito ele sempre existiu, como eu já disse para você, né? Nós vivemos tempo, a humanidade já experimentou tempos de barbárie que a gente nem imagina, né? O estudo, por exemplo, você assiste, por exemplo, um filme como Conan o Bárbaro. Uhum. Né? Aquilo era uma sociedade? Era. E completamente... Mas a nossa é bem melhor do que aquela. Então já existiu uma época como aquela, sempre existiu.
Quando a gente vê a história, por exemplo, das grandes conquistas, dos grandes impérios do passado, como eles eram perversos, não é? Se tem uma coisa que diminuiu e muito esses conflitos, foi o cristianismo. Você vai dizer, mas ele está falando, ele está agora querendo fazer proselitismo. Vamos fazer uma análise histórica, eu estou sendo neutro. Eu vou explicar por quê. O mundo ocidental, pelo menos, foi construído pelo cristianismo. Uma das coisas, por exemplo, que contribuiu para o cristianismo, falando um pouquinho antes, foi justamente o que o pensamento grego, o que o pensamento grego fez? A cultura grega trouxe de benefício a língua, o Novo Testamento foi escrito em grego, era a língua comum da época, chamado koiné. A filosofia, que colocou em xeque a crença dos gregos, deixou um vazio no mundo grego. A mitologia, que emprestou muitos dos termos da teologia hoje, certo? E viabilizou o quê? Praticamente arou o terreno para a semente do cristianismo, com aquilo que eu já falei, a possibilidade da existência de homens-deuses e outras coisas, as palavras, né? Thanatos, a própria palavra Deus, de Theos, que é um título, não é um nome. Né? Então, os gregos contribuíram muito. Os judeus ofereceram a ética, a moral, 10 mandamentos, aquele padrão moral de não faça aos outros o que você não gostaria que te fizesse. Esse é o princípio universal do pensamento ético. E os romanos, com o direito, com a política, né, e com a paz. Então, num primeiro momento, a unidade do mundo então conhecido, do mundo ocidental, se deu sob o governo romano, que tolerou costumes, religiões dos conquistados. Então, durante um tempo, se estabeleceu uma paz. Por muito tempo não houve guerra. Isso sob a bandeira do Império Romano. Isso favoreceu, deu segurança para que o Evangelho fosse proliferado. Não é? E os gregos, pelas razões que eu já falei, também a língua na época, ou seja, tudo favoreceu a construção de um Ocidente pautado em princípios. E esses princípios transformados em lei. Às vezes eu pergunto para estudantes de direito o que é mais importante, o princípio ou a lei? O princípio é porque a lei existe para dar garantia ao princípio. O Ocidente, pelo menos, foi construído pelo cristianismo, que colocou essas 3 culturas com o que existe de melhor para a construção de uma sociedade perfeita. Agora, a partir do iluminismo, a igreja passa a ser questionada. Aparece um Erasmo de Roterdã, né, com o elogio da loucura, aparecem outros artistas. Né? Mais tarde vem a reforma religiosa, uma coisa que a igreja nunca pensou que aconteceria, ou seja, a autoridade plena da igreja e do Papa sendo questionada. Aí a gente entra no século XIX com 4 pessoas, 4 pensadores, que quase colocaram o cristianismo e os padrões que se chama hoje de paradigmas em xeque, que foi Nietzsche, com a filosofia, Marx, o evolucionista Darwin e Freud. Alguns os chamam de os cavaleiros do Apocalipse. Aparentemente, para alguns eruditos, para alguns, a juventude é assim, a juventude é questionadora, tal. Então, para alguns, nessa fase mais ou menos, principalmente quando entram para a faculdade, eles deram a resposta para tudo. Então, a partir daí começa o quê? A serem questionados os padrões, os paradigmas. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que eu tenho que me submeter a isso? Sempre o egoísmo ditando as regras, não é? Contra as regras. E não foge delas. Você pega mesmo um anarquista, tem bandeira. Se o anarquista ele é o rompimento com todo o sistema, como que eles têm uniforme, usam preto? Como que eles... Por quê? Porque você não foge de ser. Se você existe, você é. Se você é, você busca uma identidade. Não é possível você viver fora de um sistema, seja qual ele for. Não é? Você sempre vai incorrer nos mesmos vícios se você acha que a ordem é um vício.
Mas se pretende o que quebrar isso. O pensamento do socialismo utópico alemão pretendia pensar uma nova sociedade. Mas para essa nova sociedade, alguns paradigmas tinham que ser quebrados. Isso vem sendo alimentado. Marx fez isso. A questão de bem e mal, certo e errado, são a dialética da história da humanidade. Marx pega Hegel e tenta construir uma dialética, né, usando a tensão entre oprimido e opressor. E aí se constrói uma ideia. Nos anos 60, a partir da escola de Frankfurt, que é muito contemplado nas universidades brasileiras hoje, propõe a mesma coisa contra o comunismo, um marxismo não comunista. Eros e Civilização, de Herbert Marcuse, propõe a erotização de crianças como meio de afetar o seu sistema cognitivo e alterar padrões para a construção de uma sociedade no futuro, onde ele inverte a posição da tensão Eros e Logos. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Em que Eros é a razão que estabelece a ordem, e o Logos, né? E Eros é o contrário, é aquilo que eu sou naturalmente que deveria deixar fluir. Então, entre os animais, a cadela faz sexo com o seu filhote quando cresce e tal, e isso que é o certo da natureza. Nossa! Só que para isso ele tem que tirar da ordem, né, o que a própria ordem estabeleceu, que é o quê? Alterar, ou seja, o Logos se submete ao Eros. Isso é a escola de Frankfurt.